principais pontos relevantes a essa síndrome, que parece rara, mas talvez ela não seja tão rara quanto a gente imagina. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação, infelizmente, para nenhuma outra tipo de apresentação. E começo, então, com o roteiro daquilo que nós vamos discutir essa noite, começando principalmente com os conceitos gerais da síndrome da pessoa rígida. Vamos falar um pouco sobre a fisiopatologia, os principais anticorpos relacionados a essa síndrome, lembrando aqui já de antemão que ela não é restrita ao anti-GAD, os diagnósticos diferenciais, a investigação, o tratamento dessa síndrome e algumas apresentações incomuns que nós devemos ficar atentos. Então, indo para os conceitos gerais dessa síndrome, é interessante que a descrição da síndrome da pessoa rígida, isso não é uma coisa recente. Então, essa síndrome da pessoa rígida, ela foi descrita em 1956 por Mersch e Voltman, e é uma síndrome ainda de frequência clínica incerta. Por quê? Porque ela é pouco reconhecida e frequentemente não diagnosticada. E por quê? Porque tantos os critérios clínicos, eletrofisiológicos e imunológicos ainda são debatidos. Por isso que, provavelmente, a gente não tem uma noção clara de quão frequente é essa síndrome. Mas alguns conceitos gerais são importantes. Ela é mais comum em mulheres do que em homens, na proporção de 2:1, e é uma doença que acomete, em geral, o adulto jovem. É uma doença que acomete, em geral, pacientes entre os 30 e 35 anos, daí, então, a sua importância. E ela é uma doença que a gente pode dizer que, presumidamente, é uma doença autoimune. Do ponto de vista também de conceitos gerais, falando da síndrome da pessoa rígida, a sua forma clássica, tipicamente os pacientes apresentam espasmos musculares e rigidez que acontecem simultaneamente na musculatura paraespinhal, tóraco-lombar e abdominal. Então, esse conceito deve ser um conceito de conhecimento de todos. Esse quadro, ele resulta em dificuldade de locomoção, a hiperlordose é presente na maioria dos pacientes. Eu coloquei aqui hiperlordose em negrito, porque é muito importante. Os pacientes têm dor, têm rigidez muscular progressiva, com espasmos e hiperreflexia. E lembrando que, na maioria dos casos típicos, nós temos o envolvimento principalmente da musculatura do tronco e proximal das pernas. E tem dois pontos que eu acho importantíssimos no reconhecimento da síndrome, que são a prevalência de ansiedade nesses pacientes. Eles, em geral, reclamam que eles têm medo de andar e medo de cair. Então, uma ansiedade em qualquer ambiente, por exemplo, atravessar uma rua, descer ou subir uma escada, é uma situação tremendamente complexa para esses pacientes. E uma outra situação que não pode ser esquecida é que são estímulos externos que pioram os sintomas. Então, sons súbitos, como, por exemplo, na rua, uma buzina de um carro, toques inesperados na pele, ou mesmo estresse emocionais, são situações que desencadeiam esse tipo de manifestação clínica. Então, não esqueçam, na coleta da história clínica, identificar a questão de ansiedade. Então, aquele paciente que, por exemplo, vai descer uma escada ou vai atravessar uma rua, ele conta para você que tem, então, esse espasmo, essa dor, e estímulos externos desencadeando, então, esses sintomas. Isso é extremamente importante e nos ajuda, muitas vezes, do ponto de vista semiológico, em diferenciar essa doença de outras situações. E lembrar também que nós temos quadros localizados.
que a gente chama, então, de stiff limb. E eu vou comentar isso um pouco para frente com os senhores. Com síndrome da pessoa rígida, mostrando aqui, principalmente, a hiperlordose. Então, esses pacientes, para serem examinados, eles têm que ser, na maioria das vezes, despidos. Vejam a dificuldade que eles têm de flexão do tronco. E nós, neurologistas, que sempre buscamos alguns sinais neurológicos nas artes, nas pinturas, nas esculturas, eu chamo a atenção aqui para essa figura de Rodin, para essa escultura de Rodin, que, na minha opinião, seria talvez a escultura que melhor representasse, talvez, um paciente com síndrome da pessoa rígida. Então, nós, neurologistas, que gostamos tanto de procurar isso nas artes, então fica aqui a minha dica que talvez Rodin já tivesse uma ideia do que seja a síndrome da pessoa rígida. Ainda dentro dos conceitos gerais da doença, lembrar que, além da rigidez muscular, a dor é um sintoma muito limitante desses pacientes. Quer dizer, os espasmos, eles são dolorosos. E isso é um conceito que a gente tem que ter em mente. E lembrar também que esses pacientes podem ter sintomas sistêmicos. Quais são esses sintomas sistêmicos? Eles podem ter dificuldades respiratórias, taquicardia, hiperidrose. E quando nós temos o quadro da síndrome da pessoa rígida associado a esses sintomas sistêmicos, esse conjunto pode ser chamado de status espásticos. Então, é interessante porque esses pacientes têm que ser realmente avaliados como um todo. E é importante que nós estejamos atentos a todas as manifestações clínicas que esses pacientes, porventura, venham a apresentar. Lembrar também que a primeira pessoa a usar o termo Stiff Person Syndrome foi o Joseph Jankovic, num artigo de 1991, e ele, então, tem aí esse privilégio de ter sido a primeira pessoa a usar esse termo. Lembrar que a síndrome da pessoa rígida, ela tem basicamente 3 fenótipos. Ela tem o fenótipo clássico, que é aquele que nós discutimos já nesses conceitos gerais. Nós temos a síndrome da pessoa rígida com envolvimento focal, o que a gente chama de Stiff Limb Syndrome, e aí afetando, por exemplo, um ou mais membros, com rigidez distal e postura anormal das mãos e dos pés. E nós temos um fenótipo mais amplo, que a gente chama de síndrome da pessoa rígida plus, que aí entram o fenótipo chamado de PERM. PERM é do inglês Progressive Encephalomyelitis with Rigidity and Myoclonus, que seria, em português, encefalomielite com rigidez e mioclonias. Nós podemos ter comprometimento autonômico, nós podemos ter nesses pacientes epilepsia, envolvimento do neurônio motor, comprometimento do tronco cerebral, comprometimento cognitivo e ataxia. Lembrar que desses 3 fenótipos principais, porque cada um dos anticorpos que eu vou comentar a seguir, eles são talvez mais frequentes em subtipos de fenótipos de síndrome da pessoa rígida. Mas nós temos que ter essa questão em mente e estar atentos principalmente a essa terceira forma, que é a síndrome da pessoa rígida plus, porque ele pode estar misturado com outros sintomas e, por vezes, a questão da pessoa rígida ela pode passar desapercebida por uma pessoa menos experiente. Em relação aos critérios diagnósticos da síndrome da pessoa rígida, é o interessante que o primeiro critério diagnóstico ele foi descrito em 1999.
E depois, Dalacas, que é um ícone aí das doenças neuromusculares, ele fez uma revisão desses critérios em 2009, e eu acho que vale a pena nós lermos aqui os critérios propostos por Dalacas. Rigidez dos músculos axiais, particularmente da musculatura paravertebral e abdominal, resultando em hiperlordose, e isso nós já discutimos. A presença de espasmos dolorosos desencadeados por estímulos táteis e sonoros, isso é tremendamente importante. Ansiedade grave, especialmente em atividades específicas. A eletroneuromiografia, evidenciando atividade da unidade motora contínua em músculos agonistas e antagonistas. Logicamente, a exclusão de outros diagnósticos e altos títulos de GAD. Esse GAD, então, pesquisado pelo Westerblot, por ELISA ou por radioimunoensaio. Eu já adianto aos senhores que esses critérios diagnósticos de Dalacas de 2009, eles estão, teoricamente, na atualidade, talvez um pouco desatualizados, e ao final dessa aula eu vou mostrar uma novidade para os senhores em relação aos novos critérios diagnósticos que estão aí por vir. Mas, classicamente, vamos dizer assim, o que o nosso residente ou o nosso pós-graduando tem que saber são esses critérios aqui, esses 6 pontos que ele coloca, que são importantes, sim, para o diagnóstico, e eu insisto com os senhores que lembrem, principalmente, dessa questão dos espasmos dolorosos desencadeados por estímulos e a presença da ansiedade grave nesses pacientes, que são dicas clínicas diagnósticas para a realização do diagnóstico. Saindo, então, dos conceitos gerais, vamos agora um pouco para a fisiopatologia. É importante que nós tenhamos uma noção disso. No estudo neurofisiológico, é identificada, então, a atividade contínua das unidades motoras, mesmo no repouso, com cocontração de músculos agonistas e antagonistas. Lembrar que em pacientes normais existe o que a gente chama de inibição recíproca, que é quando o músculo contrai, o seu antagonista relaxa e assim por diante. E essa inibição recíproca, que é normal em pacientes não portadores da síndrome, ela não acontece nesses pacientes. Porém, o hallmark, o ponto principal dessa síndrome, é o comprometimento dos mecanismos centrais de inibição. E, em parte, esses mecanismos centrais de inibição, esse comprometimento, ele ocorre por autoanticorpos direcionados contra componentes pré- e pós-sinápticos das sinapses inibitórias. Porém, o papel destes anticorpos ainda ele não é totalmente esclarecido. E é importante também que nós tenhamos em mente que, como quase todas as doenças autoimunes, por vezes existe uma concomitância entre a síndrome da pessoa rígida com outras doenças autoimunes, em particular com anemia perniciosa, com vitiligo e doenças da tireoide. Esse é um esquema que eu achei muito interessante do artigo aí do Dalacas aí de 2021, mostrando, então, que aqui à esquerda é o paciente normal e aqui à direita mostrando, então, o paciente com comprometimento aqui GABAérgico central, interferindo aqui nos interneurônios GABAérgicos ao nível medular, fazendo com que a gente tenha a contração simultânea tanto de músculos agonistas quanto de músculos antagonistas. Então, essa é uma figurazinha esquemática que resume, então, esse comprometimento de vias inibitórias centrais, que esse comprometimento, em parte, como a gente vai ver na sequência, ele vai se dar pela presença de alguns anticorpos. Mas, tendo, em geral, essa figura, uma figura que eu achei muito interessante em mente, nós temos noção
daquilo que eventualmente esteja acontecendo com o nosso paciente. Do ponto de vista ainda da fisiopatologia, o que é interessante? Até 80% dos pacientes com síndrome da pessoa rígida podem apresentar anticorpos anti-GAD no soro. E aí não é de nenhuma novidade, o GAD ele é responsável pela conversão do ácido glutâmico no neurotransmissor GAD. Lembrar que também o GAD ele é expresso em células pancreáticas. Pacientes com diabetes mellitus tipo 1 costumam ter títulos baixos de anti-GAD e até 35% dos pacientes com síndrome de pessoa rígida podem ter diabetes mellitus tipo 1. Uma pergunta que já se coloca do ponto de vista fisiopatológico, de entendimento da doença, é se isso é uma doença paraneoplásica ou não. Vocês vão ver que, na maioria das vezes, ela não é paraneoplásica, mas nós vamos conversar na sequência. E um ponto que eu acho tremendamente importante, que eu acho que é um dos pontos mais relevantes da aula, é lembrar que a síndrome da pessoa rígida, ela não é restrita ao anti-GAD. Aí, então, já entra um ponto contra aquela classificação que eu mostrei, aqueles critérios diagnósticos que eu mostrei para vocês do Dalacres. Então, os anticorpos mais frequentes que nós vamos discutir na sequência são o GAD65, a glicina, a antififisina e o DPPX. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a apresentação clínica de cada um desses anticorpos. Esse é um artigo que eu também recomendo, ele já é um artigo de 2016, falando aí sobre os principais anticorpos relacionados à síndrome do homem rígido, um artigo da Bettina Balint, que provavelmente atualmente é uma das maiores especialistas no assunto, e do Kailash Bhatia. Então, só rapidamente, eu não vou me ater a essa figura, mas lembrando que nós temos o anti-GAD, nós temos a glicina, nós temos o DPPX, nós temos a antififisina, a geferina, até o GABA-A já foi relacionado com a presença da síndrome do homem rígido. Então, meus caros, tenham em mente que a síndrome da pessoa rígida, ela não é restrita ao anti-GAD. E o anti-GAD positivo ou negativo, ele não fecha completamente que essa síndrome seja relacionada a esse anticorpo específico, salvo algumas exceções que eu vou mostrar adiante. Então, essa é uma figura importante. Eu mostro sempre essa figura nas minhas reuniões, ou nas reuniões, ou no atendimento dos nossos pacientes lá no ambulatório da Escola Paulista, para que as pessoas tenham, então, noção que as coisas vão muito além daquilo que a gente, às vezes, imagina inicialmente. A questão que sempre se coloca é se síndrome da pessoa rígida é paraneoplásica ou não paraneoplásica. Eu trouxe esse artigo, publicado agora no Neurology, em 2021, que é um update sobre os critérios de síndromes neurológicas paraneoplásicas. Esse é um artigo tremendamente interessante. Eu recomendo que todos os presentes, se já não leram, devam ler esse artigo, porque ele traz realmente conceitos que a gente deve ter em mente, porque vai nos ajudar muito. E aí, olha que interessante, esse artigo é realmente muito diferenciado. Ele coloca aqui os fenótipos neurológicos que representam alto risco de serem paraneoplásicos. Aí nós temos aqui encefalomielites, encefalite límbica, síndrome neurológica, síndrome cerebelar rapidamente progressiva, neuronopatia sensitiva, mas vocês vejam que dentro dos fenótipos neurológicos de alto risco, nós não achamos aqui a síndrome da pessoa rígida. Porém, quando a gente vai nos fenótipos de risco intermediário, o artigo, então, aí sim ele acrescenta
a síndrome da pessoa rígida. Isso já nos dá uma dica que provavelmente, em boa parte das vezes, a síndrome da pessoa rígida ela não é paraneoplásica, mas nós vamos ver isso na sequência. Então, eu tenho uma síndrome da pessoa rígida. É paraneoplásico? Você pode já responder. Esse fenótipo é intermediário, então nós temos que ficar atentos. E aí, o mesmo artigo mostra, e aqui também muito interessante, quais são os anticorpos de alto risco para serem paraneoplásicos. Os anticorpos que, em mais de 70% das vezes, estão associados com síndromes paraneoplásicas. Aí, quando a gente dá uma olhada nessa lista, a única que está associada à síndrome da pessoa rígida, na maioria das vezes, é o anticorpo antififisina, que, curiosamente, vocês vão ver a seguir, que é provavelmente o anticorpo mais raro produzindo síndrome de pessoa rígida. Então, o fenótipo é um fenótipo intermediário, e quando nós observamos os anticorpos de alto risco para a neoplasia, aquele que causa síndrome da pessoa rígida é o antififisina, que é muito pouco frequente. Então, isso já nos dá uma ideia do que está por vir aí adiante. Nós vamos entrar, então, agora numa discussão a respeito dos anticorpos. E aí nós vamos ter aqueles anticorpos pré-sinápticos, os anticorpos pós-sinápticos, os anticorpos de atuação sináptica, e vamos tentar esclarecer para os senhores as principais formas de apresentação para que isso fique mais claro na cabeça de todo mundo. O primeiro anticorpo que eu gostaria de discutir com vocês, logicamente, é o anti-GAD. Mais uma vez, a gente sabe que a descarboxilase do ácido glutâmico é responsável por converter o ácido glutâmico em GABA. Ele está associado à presença de outras doenças autoimunes e, em especial, ao diabetes mellitus insulino dependente. E nós temos apresentações fenotípicas muito variadas com o anti-GAD. Então, não é para só associar o anti-GAD com síndrome de pessoa rígida. E interessante é que o próprio Dalacas ele discute isso no artigo agora de 2021, que o papel do anti-GAD ainda é controverso. Possivelmente, nós temos envolvimento de células T na gênese dessas síndromes neurológicas. E, quando a gente fala em anti-GAD, ela é raramente paraneoplásica, e isso é uma outra coisa que eu acho importantíssimo insistir. Existe a necessidade de títulos muito elevados de anti-GAD, tanto periférico quanto GAD65, em especial no líquor cefalorraquidiano. Lembrando que nós temos duas isoformas de GAD, o GAD65, o GAD67, mas o que nos importa é o GAD65, que os títulos têm que estar elevados. Por exemplo, no sangue, no soro, em geral, a gente vai ver níveis entre 2.000 e 10.000. Então, é importante que vocês não caiam na tentação de verem níveis baixos de anti-GAD, por exemplo, inicialmente no soro, e tenham uma síndrome neurológica e, logicamente, queiram associar isso a um quadro relacionado ao anti-GAD. Tenham muito cuidado, e isso eu vou mostrar que os próprios autores têm chamado a atenção. E o que é importante em relação ao anti-GAD? Ele é responsável por 70% a 80% dos quadros de síndrome de pessoa rígida clássica, como eu mostrei nos slides anteriores. Então, síndrome clássica, provavelmente, quando você identifica, mais relacionado ao anti-GAD. Porém, como eu estava mostrando aqui anteriormente, quando a gente fala em anti-GAD, então a gente vai pensar em síndrome da pessoa rígida, porém, olha só, ela pode estar relacionada também à presença de epilepsia e de ataxia cerebelar.
E olha que interessante, quando a gente fala em síndrome da pessoa rígida associada ao anti-GAD, até 15% podem ter epilepsia associada, 26% podem ter ataxia cerebelar e até 70% podem ter diabetes mellitus tipo 1. E lembrar que baixos níveis de GAD65 estão associados aí, inclusive 1 a 8% dos pacientes considerados normais, sem nenhuma doença, vão ter esse quadro. Então, lembrem que anti-GAD se relaciona com síndrome de pessoa rígida, mas também podem ter quadros relacionados à epilepsia, à ataxia cerebelar, e é bom lembrar um outro detalhe que pouca gente lembra. Existem quadros de encefalite límbica associados ao GAD65 também. Então, o espectro fenotípico do GAD ele é mais amplo do que a gente imagina. E aqui, nesse artigo aí do Graus e do Dalmal, ele faz algumas observações que a gente tem que ter em mente, então. Que os níveis no líquor cefalorraquidiano e a produção intratecal de GAD devem ser determinados em pacientes com síndromes neurológicas e altos níveis séricos de anti-GAD. O que ele quer dizer com isso? Não basta mais nós termos os níveis de GAD, mesmo que altos no soro. Para a gente ter certeza ou chegar muito próximo que essa síndrome neurológica esteja realmente relacionada ao GAD, nós temos que ter os níveis intratecais do GAD. Então, eles propõem aqui que o diagnóstico provável e definitivo de doenças neurológicas associadas ao anti-GAD devem ser baseados no espectro clínico, nos níveis séricos de GAD e a demonstração da síntese intratecal de anticorpos. Lembrar também, já adiantando, que muitas vezes esses pacientes têm bandas oligogluconais no líquor e também aumento da síntese de IgG. Porém, aquilo que eu tinha também comentado anteriormente com os senhores, não é ainda clara a evidência de que os anticorpos anti-GAD são patogênicos, mesmo quando associados à síndrome do homem rígido, ataxia cerebelar, epilepsia e encefalite límbica. Então, apesar da presença dos anticorpos, mesmo em níveis elevados, ainda a sua patogenicidade é motivo de debate. O que eu gostaria que vocês lembrassem desse slide é necessário, se o senhor for publicar agora um artigo científico com anti-GAD, se você não tiver os níveis de anti-GAD no líquor cefalorraquidiano, provavelmente, atualmente, você não vai conseguir publicar esse artigo. Como nem tudo que é anti-GAD é síndrome do homem rígido, eu trago aqui um paciente do nosso ambulatório, visto já há alguns anos atrás, com uma apresentação fenotípica do anti-GAD diferente. Ele tinha uma ataxia com downbeat nistagmus. Esse paciente tinha níveis elevados de GAD tanto no soro quanto no líquor, fechando, então, esse diagnóstico. Eu sei que sempre pelo Google Meet não é muito legal ver os vídeos, mas observem aqui é uma marcha atáxica, e esse paciente tinha, então, um downbeat nistagmus. E esse downbeat nistagmus ele já foi descrito em outros pacientes com anti-GAD, e na presença de uma ataxia aguda, subaguda, com essa alteração visual, isso é muito sugestivo de anti-GAD, como foi o caso desse paciente, então, lá do nosso ambulatório, e que foi publicado alguns anos atrás. Então, vocês vejam aqui o downbeat nistagmus, olha aqui, talvez aqui seja um pouco melhor para vocês verem. Aqui, então, era um paciente com anti-GAD,
síndrome neurológica, tinha níveis altos no soro e no líquor, e ele não tinha nada de síndrome do homem rígido. Lembrando, então, que essa apresentação fenotípica ela é tremendamente variável. Vamos passar para outro anticorpo, o antififisina. Então, esse é um anticorpo muito mais raro, ele é responsável, em geral, por 5% dos casos. A patogenicidade desse anticorpo ele é sugerido por estudos experimentais, mas também se acredita que exista aí o envolvimento nessa gênese das alterações neurológicas de células T, semelhante ao que acontece com os pacientes com anti-GAD. E quando associado a tumor, ele se associa principalmente a tumores de pulmão e tumores de mama. E como anti-GAD, a antififisina ela não é exclusiva de pacientes com síndrome da pessoa rígida. Outras apresentações fenotípicas são a neuronopatia sensitiva e a mielopatia. Agora, será que a antififisina é tão comum ou ela é rara mesmo? Então, eu trago esse artigo publicado há questão de um mês na revista da Mayo Clinic, e é um pouco assustador esse artigo por esse dado aqui que eu vou mostrar para vocês. Esses são dados do Laboratório Central da Mayo Clinic, localizado em Rochester, e no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2019, eles fizeram naquele laboratório 42 mil exames de encefalopatias autoimunes ou doenças paraneoplásicas. É um número que, ao meu ver, é absolutamente assustador. E o que eles encontraram aqui quando eles fizeram isso? A antififisina está aqui em laranja, e nós observamos que a antififisina foi achado no laboratório da Clínica Mayo em 0,3% dos pacientes, mostrando provavelmente que a antififisina é muito raro. E eu já adianto, talvez uma coisa que eu devesse ter comentado no slide anterior, que a antififisina, além de ser dos anticorpos, é aquele mais relacionados à neoplasia, ele é o anticorpo que mais comumente se apresenta como stiff limb, o envolvimento focal. Então, essas são duas dicas importantíssimas relacionadas a esse anticorpo. O terceiro anticorpo que eu acho que vale a pena, então, nós comentarmos aqui é a glicina. Lembrar que o receptor da glicina permite a entrada do cloro no neurônio, inibindo a transmissão do impulso nervoso no encéfalo e na medula espinhal. Ele é responsável por 10% dos casos, então já bem mais, e ele é um anticorpo de superfície neuronal considerado, sim, diretamente patogênico. Ele é ocasionalmente paraneoplásico, ou seja, em torno de 9%, ou seja, mais de 90% não são quadros paraneoplásicos, mas quando paraneoplásicos, ele se associa à presença do timoma, dos tumores de pulmão, de mama e linfoma de Hodgkin. Ele se relaciona ao fenótipo mais grave da síndrome da pessoa rígida. Ele se relaciona ao fenótipo da encefalomielite com rigidez e mioclonia. Só recapitulando, o GAD, fenótipo clássico, a antififisina, o stiff limb, e a glicina, o fenótipo mais grave. Lembrando que outros achados relacionados à glicina são também o envolvimento do tronco encefálico. Porém, mais uma vez, ela não é restrita ao fenótipo síndrome do homem rígido. Esse é um artigo bastante interessante de um grupo europeu, que tem aqui entre os seus autores o Saroshi Irani, que é um dos grandes autores em quadros de autoimunidade, e eles nos mostram que na casuística deles, ao redor de 70% dos pacientes que eram positivos para o anticorpo antiglicina, 70% ou tinham um fenótipo de síndrome da pessoa rígida ou epilepsia.
e os outros 30% apresentavam fenótipos mistos, consistindo em ataxia cerebelar, distúrbio de movimento, envolvimento cognitivo e encefalites. E, para representar isso, mais um paciente lá do nosso ambulatório. Esse rapaz é um rapaz de 29 anos, ele teve uma infecção prévia, e aí ele desenvolveu de forma subaguda um quadro de ataxia, confusão mental, incontinência urinária, teve uma deterioração progressiva, mas uma melhora com imunoglobulina e corticoterapia. Olha que interessante esse fenótipo. Ele tem um quadro de ataxia, ele tem também uma oftalmoparesia associada. Então, além do quadro de ataxia, ele tinha uma oftalmoparesia, um quadro confusional, e a investigação desse paciente, à época no nosso ambulatório, mostrou, então, a presença dos anticorpos antiglicina, mostrando, então, que a antiglicina também não é restrita ao fenótipo da síndrome da pessoa rígida e que ele pode realmente se apresentar de formas atípicas, como mostrado no artigo do Saroshi. O último anticorpo que eu quero mostrar aqui para os senhores é esse DPPX, que é uma subunidade do canal de potássio, que ele é presente no hipocampo, no cerebelo, no estriado e no plexo mientérico. Ele também é raro, ele também é um anticorpo de superfície celular, considerado diretamente patogênico, e ele pode ocasionalmente ser paraneoplásico e estar também associado a outras doenças autoimunes, como alterações da tireoide, o lúpus e a anemia perniciosa. E quais seriam as dicas clínicas para se lembrar do DPPX? Eu coloquei aqui em vermelho a hipermobilidade intestinal, resultando em diarreia, às vezes essa diarreia precedendo o aparecimento do quadro neurológico, mas, curiosamente, ele também pode se manifestar como constipação e presença de desautonomia. Então, se você tem um quadro que lembra uma síndrome do homem rígido, e ele tem diarreia precedendo o aparecimento das manifestações neurológicas, ele tem um pouco de desautonomia, vocês têm que lembrar da presença do DPPX. O DPPX, na maioria das vezes, ele foi descrito até esse artigo de 2014, o fenótipo mais classicamente relacionado ao DPPX é aquele quadro mais grave da síndrome da pessoa rígida, que a gente chama, então, de PERM, ou encefalomielite com rigidez e mioclonia. Então, esse artigo é o artigo de 2014, do Neurology, e mostrando que, muitas vezes, eles têm diarreia, eles têm desautonomia, e um outro dado que chama muito a atenção é esse reação ao estímulo externo com presença de hiperecplexia nesses pacientes. Então, é um fenótipo raro, mas que a gente, logicamente, deve ter em mente. Então, resumindo isso aqui para os senhores, eu acho que esse quadro tem que ficar em mente. Quando nós temos aqui a síndrome do homem, da pessoa rígida clássica, lembrar principalmente de GAD e glicina, câncer ocasional. Quando nós temos stiff link, lembrar de GAD, de glicina e lembrar da antififisina. E quando nós temos antififisina, lembrar que ela pode ser paraneoplásica e lembrar principalmente de mama. O stiff trunk, que é o stiff do tronco, ele é mais comum no GAD e na glicina, e quando nós temos o fenótipo grave, aquele fenótipo mais complexo da síndrome da pessoa rígida, lembrar principalmente de glicina e DPPX. Então, tendo esse quadro mais ou menos em mente, a gente pelo menos consegue ter uma ideia de talvez aquilo que a gente vai encontrar pela frente. Entre os diagnósticos diferenciais dessa síndrome, já indo então para a parte mais final da nossa apresentação, logicamente nós temos que lembrar de tétano,
de envenenamento por estricnina, quadros de distonia axial, a hipereplexia familiar, distúrbios funcionais, algumas doenças neurológicas. Se o tempo ainda me permite, eu vou confessar aqui um erro diagnóstico que eu tive há um tempo atrás. Eu avaliei um médico, já faz alguns anos, com quadro de uma paraparesia espástica. Ele já me trazia uma eletroneuromiografia dada como normal. Naquele momento, ele se recusava a fazer um novo exame, porque tinha sido muito desagradável para ele. E tempos depois, a gente investigou, não chegou a conclusão nenhuma. Alguns anos depois, um ex-residente lá do nosso serviço da Escola Paulista, por algum motivo, fez uma nova eletroneuromiografia e, logicamente, colocando lá as agulhas na musculatura paravertebral, ele me manda uma mensagem dizendo que, na verdade, o paciente tinha uma síndrome da pessoa rígida. Então, na verdade, a gente tem que ficar muito atento, porque esse quadro ele pode, às vezes, passar desapercebido e, não raramente, a gente não fazer o diagnóstico. Então, a lição que ficou para mim, naquele caso onde o meu diagnóstico foi errado, é que eu deveria realmente ter repetido a eletromiografia, fazendo, então, a análise da musculatura paravertebral nesses pacientes, e foi uma lição que ficou para mim, e eu espero nunca mais passar por uma situação como essa. Mas eu acho que é uma situação que todos nós estamos sujeitos a passar. Do ponto de vista de investigação clínica e laboratorial, vejam só, quando nós temos aqui predisposição para doenças autoimunes, ou nós temos presença de outras doenças autoimunes, é um sinal de alerta, por exemplo, diabetes, doença da tireoide, a presença de rigidez frequentemente flutuante, resultando em posturas anormais, a hiperlordose, que eu quero sempre chamar a atenção, a presença dos espasmos, precipitados pelo toque, pela dor, pelo frio, por movimentos. O medo que eu falei para vocês de andar desassistido, principalmente quando os pacientes têm que estar numa escada ou cruzando uma rua, em espaços abertos. Do ponto de vista laboratorial, o que é importante para nós? Eu quero que vocês lembrem principalmente daqueles 4 principais anticorpos, do GAD, da glicina, da antififisina, do DPPX. O líquor é sempre importante porque, mesmo que você não tenha a possibilidade de fazer esses anticorpos, a presença de bandas oligoclonais ou síntese de IgG no líquor favorece o diagnóstico de doença autoimune. Do ponto de vista eletrofisiológico, nós temos a eletroneuromiografia, que, em geral, deve ser vista e feita por alguém experiente, e você deve sempre escrever no pedido a sua hipótese diagnóstica. A ressonância, na maioria das vezes, ela não é diagnóstica para nada, na verdade, ela exclui outros diagnósticos, e a sugestão dos artigos que a gente mantenha ou faça um screening para tumor em pacientes que têm menos de 5 anos de história. Então, isso é uma dica importante. Menos de 5 anos de história, mesmo que a gente saiba que a presença de tumores não é frequente, mesmo assim, os critérios recomendam que você faça a pesquisa para excluir essas possibilidades. Exames de imagem, a gente fala que exame de imagem não serve para nada, e Stephman talvez não sirva mesmo, mas esse artigo aqui do Frontiers in Neurology de 2021, o que ele fez? Ele fez o PET-FDG em cérebro e músculo de pacientes que têm a síndrome da pessoa rígida. E eles mostram, curiosamente, que no início do caso, esse é uma síndrome da pessoa rígida associada à ataxia, mostrando uma ressonância normal no início e depois mostrando uma atrofia cerebelar. E, curiosamente, o PET-FDG
no início do quadro, mostrava uma hipercaptação nesses pacientes, ao passo que, com a evolução da doença, existe uma hipocaptação do PET-FDG correspondente à atrofia cerebelar. Então, nós sabemos que para as doenças autoimunes, para as encefalopatias autoimunes em particular, o PET-FDG ele pode antecipar o aparecimento de alterações que não são detectáveis pelos métodos estruturais, como, por exemplo, a ressonância magnética. E eu acredito que nos próximos anos, talvez, nós tenhamos que substituir os exames estruturais por exames funcionais. Indo, então, para o tratamento, eu peguei 2 artigos, existe uma série de artigos. Eu peguei esse artigo da Bettina Balint e do professor Hans Michael Menck, que eu acho que são 2 dos maiores especialistas, e tive também a pachorra de pegar esse artigo de um grupo que não é um grupo assim tão proeminente na questão da síndrome do homem rígido, mas eles tiveram, sim, um trabalho hercúleo de avaliar mais de 200 artigos sobre tratamento. Então, eu acho que é um artigo que vale a pena ser mencionado. Então, em relação ao tratamento, o que o artigo do professor Menck e da professora Bettina Balint nos recomendam em relação ao tratamento? Logicamente, como quase todas as doenças autoimunes, nós podemos usar imunoglobulina, plasmaférese ou metilprednisolona. Quando nós temos uma boa resposta, nós podemos repetir essas terapias, podemos passar para corticoterapia oral, usar agentes poupadores do corticoide e até rituximab. Se você não tem uma boa resposta inicial, você pode trocar o agente. Por exemplo, você fez imunoglobulina, não deu certo, você tenta, por exemplo, plasmaférese. Se você não teve uma boa resposta e o paciente se mantém bem somente com tratamento sintomático, você mantém o tratamento sintomático. Se você teve uma pobre resposta e ainda os sintomas são muito debilitantes para os pacientes, principalmente na presença de anticorpos glicina e DPPX, nós já podemos escalonar o tratamento para o rituximab. Lembrando que antes de chegar no rituximab, claramente nós passamos pelos primeiros tratamentos. Então, eu acho que essa figura, ela resume de uma certa forma o que se recomenda atualmente pelos especialistas, lembrando que não existem estudos controlados, infelizmente, mas eu acho que essa figura resume bem aquilo que nós devemos ter em mente. Esse artigo que eu comentei com vocês, que eles analisaram mais de 200 papers, eles falam que, do ponto de vista de tratamentos sintomáticos, benzodiazepínicos são a primeira linha, levetiracetam e pregabalina como adjuvantes podem ajudar. Eles falam um pouco também de baclofeno, que nunca é utilizado em outros artigos. E em formas refratárias, eles levantaram vários artigos mostrando que, em alguns casos, são feitos baclofeno intratecal, imunoglobulina, plasmaférese, e, curiosamente, no artigo deles, eles mostraram que a maioria dos artigos mostram que baclofeno e imunoglobulina são superiores à plasmaférese em casos refratários. E, logicamente, em síndromes refratários, o papel do rituximab é extremamente importante. Em alternativas do tratamento, eu sei que se fala muito aí em imunoglobulina subcutânea, então nós já estamos aqui achando casos de Stiffman, de síndrome da pessoa rígida, tratadas com imunoglobulina subcutânea. Ainda os artigos não são conclusivos em relação à resposta. E uma coisa que me chamou muito a atenção na minha pesquisa para essa aula é que a pouca aplicabilidade ou as poucas vezes em que, por exemplo, a toxina botulínica foi colocada como uma alternativa terapêutica para esses pacientes.
Eu achei esse artigo já antigo aí da Movement Disorders, do Lugarese, mostrando que alguns pacientes com espasmo e rigidez podem ter uma resposta, pelo menos razoável, associada ao uso da toxina botulínica. E agora, realmente, indo para acho que os 3 ou 4 slides finais da aula, eu quero que vocês estejam atentos para apresentações incomuns. Eu trago aqui, eu acho que a gente tem que privilegiar autores brasileiros, eu trago aqui um artigo de autores do Ceará. Eu não conheço tanta gente, mas eu conheço e tenho um carinho especial pelo Dr. Pedro Braga Neto, que foi aí membro do meu setor durante muitos anos, antes de voltar e ter essa carreira brilhante que ele tem hoje no Ceará. Eles mostram esse caso, que eu achei muito interessante, que é um paciente de 26 anos com uma oftalmoparesia, desvio tônico dos olhos para cima, ele tinha uma ataxia, ele tinha um GAD sérico elevado, acima de 2.000. Vocês vejam o seguinte, aqui entraria naquela questão de não ter os níveis de anti-GAD no líquor, eu entendo a dificuldade. Esse paciente teve uma melhora com metilprednisolona e imunoglobulina. Provavelmente se trata realmente de uma forma atípica de Stiff Eye Syndrome, mas lembrando hoje, pelos critérios, a necessidade de uso ou da pesquisa desses anticorpos no líquor. Mas eu achei o caso extremamente interessante. Autores brasileiros, eu acho que é sempre importante que a gente mostre os casos investigados aqui no Brasil. Esse artigo foi publicado agora no final do ano no Neurology Clinical Practice, e esse artigo é muito interessante, mostrando um quadro de GAD65, onde um paciente tinha um quadro que inicialmente lembrava um M-parkinsonismo. E foi muito interessante, porque eles chegaram à conclusão que não era um quadro parkinsonismo, porque não melhorava com levodopa. O quadro teve uma instalação muito rápida, e na sequência desse quadro, teoricamente de um M-parkinsonismo, o paciente teve um quadro de rigidez, um quadro de ataxia, quando então se chamou a atenção desses autores para talvez se tratar de outra doença. Então, estejam atentos a apresentações incomuns. E como não poderia deixar não poderia deixar de apresentar o famoso cachorro com síndrome do Stiff Dog Syndrome associado à presença do anti-GAD, lembrar que essas doenças autoimunes, nós já tivemos um urso polar com anticorpo anti-NMDA, nós temos um cachorro com anti-GAD, para dizer que essas doenças, infelizmente, não são restritas aos seres humanos. Então, com esse slide, eu vou encerrando a minha aula. E como eu disse que eu teria uma novidade em relação aí à questão de critérios diagnósticos, eu estou, felizmente, tendo o privilégio de participar desse Task Force de Stiff Person Syndrome da Movement Disorders. Esse grupo é capitaneado, então, pela Bettina Balint e pelo professor Kailash Bhatia. Aqui do Brasil, eu sou a única pessoa que, nesse momento, está participando. A doutora Camila Aquino também é brasileira, mas atualmente ela está radicada no Canadá. E esse grupo, esse Task Force de Stiff Person, a nossa proposta no futuro é redefinir essa doença do ponto de vista clínico, neurofisiológico, sorológico, para que a gente possa ter novos critérios diagnósticos que abranjam essa variabilidade clínica e imunológica dessa síndrome. Esse é o meu grupo na Escola Paulista. Eu sinto ter me prolongado um pouco, mas eu acabo sempre me animando um pouco com esses assuntos e espero que tenha sido proveitoso para os senhores. Eu agradeço mais uma vez o privilégio de poder ter falado para os senhores. Muito obrigado. Professor, muito obrigado pela aula. A aula realmente foi perfeita. Uma aula muito didática de um tema, assim, um pouco complexo, e realmente o senhor conseguiu explicar de uma forma muito sucinta e que
deu para entender tudo, os conceitos. Professor, eu gostaria, para melhorar um pouquinho o entendimento, a questão do prognóstico. No geral, como é que é o prognóstico dos pacientes que são tratados? Olha, a má notícia que se tem em geral, aí nós temos pessoas também, eu estou vendo aqui que a Mariana, que trabalha comigo lá na Escola Paulista, está presente, ela também pode comentar alguma coisa. Os pacientes, em geral, eles não têm uma resposta muito brilhante à terapia. Então, é interessante que muitos pacientes que tratam, eles têm, boa parte das vezes, uma resposta moderada ao tratamento. Então, síndrome da pessoa rígida é sempre uma questão difícil, porque mesmo com diagnóstico bem feito, a resposta ao tratamento pode não ser aquela esperada. Ela realmente cai naquele grupo de doenças autoimunes que você sempre acha que o paciente vai tratar e vai melhorar de uma forma brilhante. E essa é uma exceção, quer dizer, os pacientes às vezes não melhoram, e às vezes é necessário que se mantenha o tratamento a longo prazo ou se escalone o tratamento para que a gente tenha uma resposta. Então, a resposta mesmo que a resposta não seja brilhante logo inicialmente, é interessante que você mantenha esse tratamento a longo prazo. Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu queria falar sobre tratamento é a questão do uso dos benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, a gente não tem que ter medo. Tem que usar benzodiazepínico em dose alta. Tem relatos de pacientes que usam, por exemplo, diazepam em quase 100 miligramas por dia. E a gente fica surpreso, logicamente, de você colocando essas drogas de forma gradual, a resistência que esses pacientes têm com o uso desses remédios. E o benzodiazepínico, por muitas vezes, ele alivia muito os sintomas. Então, quando for usar benzodiazepínico, não é para usar dose pequena. Logicamente, todos os cuidados são necessários, introdução de doses graduais, mas chegar a doses assim, 60, 80 miligramas, porque, por vezes, é a dose que os pacientes vão ter uma boa resposta. Entendi. Obrigado, professor. Neto, eu podia fazer um comentário? Pode sim. A aula dispensa elogios, para não ficar rasgação de cedo, Orlando, mas foi maravilhosa realmente. E eu fiquei pensando em dois aspectos semiológicos. O primeiro, que é, nos casos que eu já vi, e a literatura relata também, que é a consistência muscular que parece de madeira, de tão rígida que é. E a outra coisa que eu fiquei pensando, eu estou me recordando de um paciente que eu quero encontrar, que tinha uma rigidez muito grande em um membro, e eu, na falta de um diagnóstico mais convincente, eu fiz a hipótese de uma degeneração córtico-basal. Sim. Eu fico pensando até que ponto degeneração córtico-basal pode encobrir o fenótipo de stiff limb. Veja, se a gente pegar aquele último artigo que foi publicado agora no Neurology Clinical Practice, você vai ver que aquele artigo tem um serviço super grande nos Estados Unidos, e eles mostram lá que no início eles estavam, a gente usa o termo, né, comendo bola, né, no diagnóstico, mas na sequência do quadro, eles foram vendo coisas atípicas, né, e que não eram compatíveis com o diagnóstico. Os pacientes com degeneração córtico-basal, eles vão apresentar uma série de outras manifestações clínicas, como eufonia, quadros distônicos. Em geral, a ressonância magnética vai mostrar uma alteração, lembrando que eles têm na ressonância uma atrofia assimétrica, né? Então, eu acho que no início deu para confundir, mas eu acho que não. Se você me permite, eu acho que um diagnóstico de doença neurodegenerativa, que talvez confunda-se, e eu falei daquele caso que eu errei o diagnóstico, é uma esclerose lateral primária.
Uma esclerose lateral primária, envolvendo principalmente os membros inferiores, não tem manifestação sensitiva, aquele quadro progressivo, que você está louco assim para dar aquele diagnóstico de doença do neurônio motor, eu acho que é um diagnóstico que eu, quando vejo, eu sempre olho, quando eu peço uma ressonância magnética, assim, como é que é? Cobra, como é que é? Como é que é? Não sei o que, mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Então, agora, eu sempre peço para fazer eletromiografia, vendo a atividade da musculatura paravertebral e tal. Então, eu acho que degeneração córtico-basal não é um diagnóstico que eu acho que talvez confunda, mas talvez uma esclerose lateral primária seja um diagnóstico que a gente deva ficar um pouco mais ligado para não perder esse diagnóstico. Lembrando que, do ponto de vista clínico, eu sou muito clínico, quer dizer, a esclerose lateral primária, em geral, não dá dor, então esses pacientes têm dor, os quadros são flutuantes, e uma coisa que eu insisto, parece que eu repito as coisas, mas eu faço isso sempre lá na escola, o pessoal não aguenta muito. É a questão de piora com a ansiedade e os estímulos externos. Estímulos externos, estímulos de toque, de som e qual, piorando o quadro clínico. Então, eu acho que nós todos aqui, a maioria de nós somos clínicos, então a gente tem que se fiar em alguns pontos clínicos para nos guiar nos diagnósticos, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Doutor, o seu som tá... Do Fernando, né? Ativa o seu som, doutor. Qual é uma última questão, Orlando? Qual é a prevalência de sinais piramidais, exceto a hiperreflexia, nesses pacientes? Por exemplo, sinal de Hoffman, sinal de Babinski? Eu não sei, eu confesso que é uma pergunta difícil. Eu não sei esses sinais de liberação, mas assim, a hiperreflexia, na maioria das vezes, é presente em quase 100% dos pacientes. Então, esses outros sinais, talvez seja uma coisa para a gente pesquisar, mas a hiperreflexia, sim, é um sinal presente, né? Eu não sei se os outros sinais são tão importantes. Mas, Fernando, eu acho que o principal aqui, principalmente para os jovens, é a questão do exame neurológico. O exame neurológico, ele está tão em desuso, né? Mas eu acho que ele é extremamente importante nesses pacientes. A gente vê que no ambulatório, por várias circunstâncias, dificilmente, às vezes, o residente tira o sapato do paciente, tira a camisa do paciente para ver. Às vezes, uma postura, só a postura ela já mostra um sinal que alguma coisa tem de errado. Então, eu vejo que esses diagnósticos, apesar da gente falar de anticorpo, de falar de líquor, de falar de tudo, ele não vai ser lembrado sem um bom exame neurológico e sem a gente estar muito atento. Então, apesar de toda essa modernidade do exame, se nós não fizermos ainda um bom exame neurológico, nós não vamos chegar a diagnóstico nenhum. Então, é insistência para que se veja esses pacientes. Esses pacientes têm que ser, como eu falei, dentro de um ambiente adequado, eles têm que ser despidos, olhados, a gente tem que ter um cuidado danado. A outra coisa que eu falo também, você vai falar, oxa, tem que fazer agora anticorpo no líquor, eu nunca vou fazer esse diagnóstico. Mas, se você tem um quadro clínico típico, se você tem pelo menos sinais de autoimunidade, se você tem níveis séricos de GAD elevados, e se pelo menos no líquor você tem sinais de alterações imunológicas, como presença de banda oligoclonal, o aumento de síntese de IgG, talvez nesse momento você já esteja autorizado a tratar esses pacientes, né? Lembrando que a gente acaba tratando porque ninguém tem isso à mão. Então, a gente trata primeiro, colhe os exames, sempre lembrando, mais uma vez, colher sangue e líquor, trata e vê a resposta
desses pacientes. A Mariana está aqui na aula. A Mariana é a nossa fellow aí responsável pelos quadros de autoimunidade. Você quer comentar alguma coisa, Mariana? Então, boa noite, gente. Doutor Orlando, obrigada pela aula. Como sempre, a gente tem um paciente que realmente tem um stiff person por glicina confirmado em lico. E a gente acabou escalonando, a gente fez metilprednisolona para ele, ciclofosfamida e chegamos até a rituximab. O que a gente viu na evolução, a gente já tem pelo menos uns 3 anos, 4 anos de evolução, é que assim, a questão da hiperlordose, ele mantém, o quadro de dor realmente é proeminente, e aí a gente chegou a fazer o teste com a questão do baclofeno, porque ele estava já usando 60 miligramas do diazepam e ele vinha com a queixa subjetiva de sonolência. Então, a gente tentou reduzir o diazepam e deixar o baclofeno. E o que a gente viu é que, assim, realmente a melhor coisa para eles em termos de sintoma, tanto da questão da hiperlordose quanto da dor, é o diazepam em alta dose. Inclusive, quando a gente faz o teste da eletroneuromiografia, isso é inclusive critério diagnóstico. Quando você faz a eletroneuromiografia para a questão de coativação, se você faz o teste com o benzodiazepínico e você tem uma resposta, ou seja, você tem uma melhora daquela coativação, aquilo ali ratifica a questão do diagnóstico eletroneuromiográfico. Então, assim, só salientando realmente a importância do diazepam. E os pacientes, assim, do ponto de vista clínico geral, os que a gente viu, a gente tem um GAD, tem um glicina, que realmente eles não melhoram muito, do ponto de vista neurológico. São pacientes muito refratários, né, Mariana? Sim, são sim, doutor Orlando. É uma doença ruim, viu, de tratar, assim, entre nós aqui, médicos, né? É uma doença ruim de tratar. Quer dizer, Mas nenhum no segmento teve câncer. Então, nenhuma neoplasia subjacente. E Isso também foi nunca tivemos nenhuma antififisina, né, Mariana? Não, não. Só glicina e gás. Agora, vocês vão ficar impressionados, de toda a aula que eu fiquei mais impressionado, que o laboratório da Mayo Clinic, em 2 anos, fez 42 mil exames de encefalopatias autoimunes. É absolutamente... é um negócio fora de série, né? Assim, é espetacular, né? Mas eu acho que logo, logo, viu, eu tenho esperança que nós vamos ter esses exames de uma forma um pouco mais fácil. Eu comecei a estudar ataxia, né, Fernando? Você sabe disso, eu estudo ataxia até hoje, e exame genético naquele começo do ambulatório era uma coisa do outro mundo. E hoje, felizmente, virou uma coisa muito mais rotineira, tal. Então, eu tenho uma esperança grande que essa questão desses anticorpos, que parecem muitas vezes uma coisa do outro mundo, que nos próximos anos aí, por exemplo, quando a Mariana, que é a minha fellow, tiver a minha idade, ela vai estar fazendo isso de uma maneira muito mais fácil do que a gente faz hoje, eu espero. Acho isso muito importante, Orlando. Eu acho que no país como o Brasil, a gente deveria centralizar os locais que fazem essas dosagens, porque se não fizer assim, fica economicamente inviável. Então, por exemplo, se a Escola Paulista tivesse uma condição melhor de fazer esses exames de forma de um maior número, talvez fosse importante para o Brasil que aí fosse centralizado um laboratório desse tipo para todo o SUS. É a esperança que a coisa caminhe. Mas, Fernando, eu espero que a aula tenha servido para alguma coisa. Às vezes o assunto, para quem gosta, ele é muito interessante, para quem não gosta, ele é um pouco chato, mas eu acho que é importante, né? Veja, isso não é um assunto para especialista, não. Isso é um assunto para neurologista geral. Então, eu gosto de fazer aulas para neurologistas gerais, sabe? Eu acho que a gente faz muito aula de especialidade e, na verdade, isso é muito pouco produtivo. Então, eu acho que aulas para neurologistas gerais são aulas muito melhores e que a gente alcança mais pessoas, né? Então, eu espero ter contribuído aí, de alguma forma, para lembrar muitas coisas que muitas vezes eu sei que vocês já sabem. E, sobretudo, Orlando, uma aula dessa desperta a gente. Eu estou lembrando de um outro caso de um paciente que tem um movimento num braço, que eu não sei nem qualificar se aquilo é mioclonia ou se é uma miofasciculação plus,
uma coisa rítmica que eu vou até mandar para você, de repente, talvez alguma síndrome de glicina, pode ser isso. Eu fiquei maravilhado, a aula foi excelente e vou parar por aqui, senão eu vou falar mais que você. Então, Imagina, obrigado. muito bom, foi excelente. Professor, tem alguns comentários aqui no chat. O Valdir Rodrigues está perguntando assim, e a TMO, algum comentário? Olha, eu sei que já existem artigos falando disso. Eu não tenho experiência nenhuma. O grupo do Task Force da Movement Disorders, que é esse grupo que eu estou participando aí para rever esses critérios aí, eles não incluíram isso na revisão. Provavelmente deve haver alguma outra citação, mas eu acho que são coisas ainda que a gente deve aguardar, e a gente não deve partir para terapias tão agressivas desse jeito. Mas eu já sei, provavelmente ele fez essa pergunta, eu imagino que ele já deve ter fuçado alguma coisa na literatura. Mas eu ainda acho que é muito prematuro para a gente falar em qualquer coisa, até apresentar na aula, que isso talvez possa passar uma mensagem ainda, e eu não tenho experiência nenhuma nisso, talvez seja uma coisa que a gente vai discutir no futuro, né? Certo, professor. E o Marcos também fez alguns comentários aqui. Marcos Albuquerque, ele falou assim, dá para confundir com distonias Doppler responsiva, eu acredito que estava falando no diagnóstico diferencial, né? E lembrando também das causas de pseudomiopatia com ressonância de coluna normal. Com esses comentários foi comentado. E ele também comentou o perigo que é quebrar a agulha do líquor. Ele fez esse comentário também. Olha, é uma boa pergunta, mas assim, eu não tenho notícia de alguém que tenha acontecido isso, mas é uma coisa realmente a se tomar cuidado, né? Se o paciente tem, por acaso, algum espasmo e tal. Mas eu acredito que hoje nós temos licorologistas aí tão experientes que eles não vão ter esse problema, imagino eu. Eu não sei se eu... Primeiro agradecer a presença do Marcos, né? O Marcos também uma figura bastante importante da Bahia, esteve com a gente lá na Escola Paulista durante muitos anos, uma figura, um neurologista de mão cheia. Eu não sei se ele já teve um quadro desse tipo, mas graças a Deus eu não tive, eu não sei se alguém teve. Acho que tem uma pergunta aqui da Cristina. Não sei se ela quer. Oi, boa noite, professor. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Que em relação até a isso que o Marcos estava falando, vou puxar um pouco de sardinha para a eletroneuromiografia. Deixa eu apresentar a Cristina. A Cristina também é fellow lá da Neurologia Geral, uma especialista em eletrofisiologia, neurofisiologia, né, Cristina? Então, por favor, faz o seu comentário. Sim, só um complemento também do que a Mari já falou, né? Em relação à eletroneuromiografia, quando a gente vai avaliar a musculatura paravertebral, muitas vezes é difícil do paciente relaxar. Então, não fica uma coisa tão confiável. Mas se o exame for possível de ser feito num ambiente onde tenha um diazepam, um benzodiazepínico disponível, então fica um exame muito bonito se a gente consegue obter o silêncio elétrico na agulha logo após a administração do benzodiazepínico, que é uma coisa muito nítida, fica muito sugestivo, ajuda muito no diagnóstico e conseguiria diferenciar da distonia, no caso. Eu vi esse comentário na reunião do Task Force lá, Cristina, porque essa reunião do Task Force da MDS, ele tem os clínicos, onde eu estou, e tem os neurofisiologistas que vão discutir aí os critérios, e tem um pessoal até de laboratório que vai discutir a positividade dos exames e tal. E eu vi uma discussão dos neurofisiologistas falando justamente dessa questão. Eu acho que isso vai... Obrigado pela dica e pela observação. Às vezes no ambiente universitário, geralmente, né, onde a gente tem um hospital universitário, ficaria mais fácil para ter essa possibilidade de fazer esse exame, que seria uma coisa um pouco mais complexa para um
laboratório comum, ambulatorial mesmo, de eletroneuromiografia. Entendi. Obrigado. Ótimo comentário. Alguém tem mais algum comentário, alguma dúvida? Parabéns, Orlando. Excelente. Obrigado, Roberto. Obrigado por você estar presente aí, viu? Uma vez mais, Orlando, parabéns e muito obrigado pela sua inestimável contribuição para o progresso das neurociências brasileiras. Muito obrigado, eu que agradeço, foi uma honra e estou sempre disponível quando eu puder colaborar com alguma coisa. Eu queria agradecer a todos os presentes que me ouviram, tiveram aí paciência de ouvir esse assunto e nos colocamos lá à disposição na Escola Paulista. Eu vou falar assim pela última vez, eu vou fazer aqui, nós estamos à procura de um novo fellow aí de neuroimunologia. Neuroimunologia, quando eu falo, não esclerose múltipla. Então, se alguns dos jovens aí tiverem interesse, falem comigo, falem com a Mariana Moraes, que está aí presente. Nós estamos também à procura de fellows aí que gostem desse assunto. Então, boas cabeças vão ser sempre bem-vindas. Boa noite, então, a todos. Muito obrigado, viu? Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado. Boa noite.